Bom, o assunto do fim de semana foi quem? A guerreira. Primeiro condenada pela justiça. Deixa eu ver se eu tenho aqui o Alexandre. O Alexandre fez uma postagem ontem. Primeira vez, eu falei isso acho que na sexta, né? Primeira vez que a Aninha Guerreira, vocês chamam ela de guerreira, né? Eu só estou copiando vocês. Primeira vez que ela perde alguma coisa, uma notícia negativa, eu achei absolutamente estranho, eu até fiquei pensando, será que não caiu o Pix? Não é? Vendo pessoas que só estavam dando matéria. Nossa, o Alexandre está ao vivo? Deixa eu ver aqui. Vai, meu filho, vamos. Cadê você? Vamos lá, vamos continuar, vamos lutar. Parabéns, isso só fortalece como sempre. Aqui, ele está falando da primeira vitória dele, né? Fala pessoal, tudo bem? Olha só, primeiro, obrigado aí por todos os directs de apoio, as palavras de carinho, né? De vamos lá, vamos continuar, vamos lutar. Parabéns, isso só fortalece como sempre venho e agradeço. Mas, de fato, as últimas notícias são como se fosse dar a um homem que está no deserto, né, água e sombra. Então, muito me acalma, né, diante de tantos e tantos dias de sofrimento. Mas, sendo muito honesto com vocês, gente, se eu tivesse um pedido a Deus, eu jamais queria que nada disso tivesse acontecido na minha vida. E que tivesse havido uma separação normal, como qualquer casal, né? Eu, de fato, pediria que nada disso tivesse ocorrido na minha vida, tamanha exposição e sofrimento. Não é verdade? Boa noite aí para todo mundo. Fala, pessoal. Gente. Então, tá aqui, né? Se deu mal pela primeira vez aí, deram a notícia primeiro são várias derrotas seguidas, né? Primeiro tomou uma multa da justiça do TJ, porque o juiz ficou pedindo documentos. A mesma pergunta que eu estou fazendo há um ano, gente. Se o Alexandre roubou dinheiro, mostra a saída do maldito dinheiro da conta. Porque aí todo mundo sabe, tem as provas que o dinheiro caiu na Hickman Serviço. A Hickman Serviço é da senhora Ana Hickman. Também. É ela que está com todos os documentos. Só ela tem os cartões para mexer nessas contas. Só ela pode tirar os extratos. Então mostra a maldita saída do dinheiro, provando que o seu marido é ladrão. Mas não mostra, mostra. Por que não mostra? Porque se mostrar, vai ver que boa parte desse dinheiro caiu na conta de pessoa física dela e ela torrou. Gastou nos luxos dela, nas bolsas, nas viagens, nas extravagâncias, no cabeleireiro, no sei lá o quê, na champanhe, nas caixas de vinho, etc. E ela deve estar pagando vinho hoje, né? Porque quem conseguia as permutas de vinho era a Cláudia Helena. Então ela não quer mostrar isso. Então veja que absurdo, né? Então foi condenado agora, primeiro, porque está um ano se negando a entregar documentos. Chegou a pachorra de querer vender a casa de Tu sem perguntar para Alexandre, sendo que é patrimônio dele, não adianta o patrimônio. Então ela já perdeu, tomou multa do Banco Itaú, depois tomou outra, que foi a juíza proibindo ela de vender qualquer patrimônio, e depois agora a última, foi condenada aqui pela justiça a pagar uma pensão alimentícia para ele, que já devia estar pagando desde dezembro do ano passado. Já tinha perdido outra, né? Porque ela enfiou a irmã para morar no apartamento aqui, enquanto o Alexandre estava morando de favor por aí, né? Morando até num apartamento que emprestaram para ele, que não tinha nem luz. Morou lá durante os 2, 3 meses. E aí a justiça chutou a irmã da Ana desse lugar e deixou o Alexandre lá. E por incrível que pareça, depois ela queria pagar uma dívida aí com o banco original e ela queria dar esse apartamento de garantia. E ela não pode. Então eu nunca vi uma pessoa fazer tantas coisas que não pode e está aí há mais de um ano enrolando a justiça, enrolando o banco, enrolando a vara da família. Então eu acho que pela primeira vez, né, o caso está
Depois de um ano, né, está se tornando cada vez mais claro o que ela está fazendo. E agora a última, que é a maior derrota dela, que só eu dei, obviamente, essa não incrível, ninguém vai dar, a justiça quebrou o sigilo bancário. Quebrou não, determinou a quebra de sigilo bancário da Ana Hickman. E não vai ser só da Hickman Serviço, vai ser de todas. Vai ver para onde entrou o dinheiro. Então a justiça e o DEIC, foi pedido do delegado do DEIC, pediu para a justiça aceitou. Então agora a gente vai saber para onde foi o dinheiro das assinaturas falsificadas. E quanto a essa história de assinatura falsificada, eu tenho ainda outra coisa escandalosa para contar para vocês. Talvez eu faça até hoje. É melhor fazer talvez até hoje. É escandaloso o que eu vou contar para vocês sobre assinatura falsificada. Porque ela não está falando, todos os empréstimos não foi ela que fez. E se é para eu pagar, não fui eu que fiz. Foi falsificado. Todos em 2023. Tudo 2024. Tudo 2023. Não, estamos em 2025. Tudo foi em 2024. Tudo. Todos os empréstimos falsificados foram. Só que todos os bancos estão falando, espera um pouquinho, mas essa assinatura falsificada está sendo rolada de outras dívidas que você já tinha e que você gastou. Então, eu acho que aos poucos as autoridades estão vendo. Eu acho que durante muito tempo as autoridades ficaram intimidadas, né? Porque é mulher, porque foi agredida. Também não acredito nada nessa história da agressão, principalmente porque não tem no laudo a agressão, principalmente porque ela não falou que foi agredida na hora que ela foi fazer exame de corpo de delito, e principalmente porque ela só vai falar que foi agredida 2 dias depois dele assinar o afastamento dele da empresa. Então foi tudo, para mim, né, minha opinião, que estou cobrindo isso, tudo foi armado, foi tudo arquitetado, muito bem arquitetado, e na minha opinião, o Eduardo Guedes está envolvido em tudo isso, né? Também tenho matéria para fazer dele. Mas vocês vão ficar escandalizados com essa história que eu vou contar sobre assinatura falsificada, que também está no laudo que eu consegui. Vocês vão ver 15 pesos, 25 medidas. Vamos lá, obrigado, 1429, já temos 3 vezes a audiência da CBN. Sabe? Então, veja a quantidade de derrotas que ela tomou, hein? Ó, foi multada pelo banco, foi obrigada a pagar a pensão alimentícia, e eu até acho que a juíza deu uma lacradita nessa história, né? Porque é uma mulher que tira aí seus 800 mil por mês, 600 mil, não deve ser tudo isso, vai, com pagamento dos 5% de franquia, mais merchan, deve estar ganhando uns 120 aí na Record, deve estar tirando uns 300 mil por mês aí, pagar só 15 mil para o cara que é dono de metade dos bens dela, tentar vender, então, perdeu também, foi proibida de vender os bens. Então, aos poucos, me parece que a justiça está voltando aos eixos, a polícia já percebeu tudo o que está acontecendo, porque o DEIC está pedindo há 1 ano que ela entregue os extratos. Aninha, ele roubou? Vamos ver para onde saiu o dinheiro, vamos ver se ele jogou numa offshore, vamos ver se a Cláudia Helena pegou 570 milhões, e daí ele pegou mais 300, 400 e mandaram lá para o Barclays. E ela não mostra o documento. Quem não deve, não teme. Aninha ainda é namorada do Guedes? Claro, que eu saiba. O Alexandre vai continuar esses lucros da empresa, né? Ele vai pegar isso, não adianta, ela não vai conseguir tudo que ela ganhou entre novembro do ano passado, retrasado, e julho do ano passado, até sair o divórcio, ela vai ter que dividir com ele. Agora, quebrando o sigilo, a gente vai saber finalmente para onde foi toda a grana. O Alexandre foi massacrado aí simplesmente por uma imprensa medíocre, vigarista, manipuladora. Eu tenho certeza que rolou uma graninha aí, sabe? Certeza, porque eu nunca vi nada parecido. Só ano passado ela ganhou 22 milhões só de venda de sei lá, depilação, pelo menos.
Pelo amor, sei lá o nome da depilação dela. Quanto custa o plano de saúde dele? Cortou o plano de saúde do cara com câncer. Eu falei lá atrás, né, no ano passado. Sinceramente, ela já não gostava dele há tempos e eu acho que nem ele gostava mais dela. Eles estavam juntos por causa da situação financeira, por causa de tudo. Só que quando ela viu que não ia dar para pagar as coisas, ia ter que vender, ela simplesmente inventou toda a história para botar tudo na toba dele e ela ficar sem nada. Não tem nenhum problema. E ainda tirar o plano de saúde dele, né? O cara com câncer. Ou seja, uma pessoa que faz isso quer que a outra morra. Simples. E eu admiro o Alexandre por um lado aí, que é o fato dele ter resistido a tudo isso, gente. Eu sei que ele ficou mal muitas vezes. O irmão dele me contou, né, Gustavo, que ficou preocupado algumas vezes, achou que ele ia fazer uma besteira. Eu mesmo achei, né? Depilação a laser pelando. Então tá aí, a Aninha Guerreira vai ter que... Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Sem contar os benefícios que ela teve, né? Como ela foi favorecida nessa história, aquela história de fevereiro do ano passado. Ela e o talarico, como vocês chamam, lá em Itu, inventando, mentindo, criando um simulacro para acusar ele de quebra de Maria da Penha. E o Ministério Público, quando o doutor Enio entra com uma queixa-crime para investigar, não, vamos arquivar, né? Absurdo. Não, fora o uso do filho, fica o outro aí toda hora, o talarico. Agora a criança está segura. A criança sabe de tudo, certo? O menino sabe de tudo. Não vou nem mostrar o áudio que esse menino me mandou. Ele sabe de tudo. E vai crescer sabendo de tudo, né? Não pense que essa é uma criança tão genial que nem ele, tão boa, se deixa enganar. Está sendo usado, né? A criança está sendo usada e não é pelo Alexandre. O Alexandre pode processar ela. E eu vou te falar uma coisa, ela vai tomar 19, 20 processos quando isso acabar, né? Todo mundo que ela acusou vai ter que trabalhar um bom tempo aí para pagar a calúnia e difamação que ela fez contra a gerente do Banco da Ecoval, contra o dono do cartório, contra o cartorário, contra a Cláudia Helena, contra a Bruno Pettinelli, contra outros funcionários. Vai ter que pagar, se Deus quiser, né? Não precisa ter dó do menino. O menino é muito inteligente. Não, o Gustavo, gente, ela deve dinheiro para ele e ela simplesmente não atende ele, sabe? O cara que nunca fez, salvou a vida dela. Uma pessoa que despreza, trata que nem lixo a pessoa que salvou a vida dela, você precisa falar mais alguma coisa de quem é essa pessoa? Eu vi que o Ricardo entrevistou o Sérgio Thompson e eu vou entrevistar também em breve. Um absurdo a história que o Sérgio passou. Gente, falsa denúncia Maria da Penha, anulada, né? Anulada a condenação. Tá chique com esse cabelo.